Olá pessoal, tudo bem? Professor Maicon. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da cartografia, né? Falando um pouquinho sobre como é que se deu essa compreensão de mundo ao longo da história, né? Como que o homem fez essa demarcação territorial, né? Muito importante para locomoção, para entendimento, né? do globo que nós temos hoje, né? A determinação dos territórios, né? Das regiões através da cartografia. Então a gente vai falar sobre essa história da cartografia, muito importante para a civilização moderna, né? Primeiro falando o que é a cartografia. A cartografia é uma ciência que estuda as cartas, os mapas, né? Então a gente vai falar dessa ciência hoje, né? Essa compreensão dos mapas, né, dos inúmeros mapas que nós temos ao longo da história, né? Não existe certeza sobre o princípio do primeiro mapa feito, né? Então a gente tem aí uma incerteza porque várias civilizações, né, utilizavam dessa leitura do território através de mapas, de cartas, né? Criaram, né? A gente tem alguns relatos, por exemplo, esses que eu vou falar com vocês, né? Na Turquia, na cidade chamada Çatalhöyük, em 6200 a.C. Né? Ali temos a região da Turquia em destaque ali, né? Naquele quadro vermelho, né? Na chamada Anatolia, né? Então ali eles já fizeram, né, essa leitura pré-histórica, né, uma leitura de mapas, né, a gente pode ver representado nessa pedra aqui, tá bom? Temos então aí a representação desse mapa contido na pedra ali, né? Então já a rosa dos ventos ali, simbolizada ali norte, leste, oeste e sul, né? E, então tem uma leitura específica da região ali, tá bom, gente? Aí nós temos uma outra leitura histórica, né? Iraque, Garsur, próximo à Babilônia, 4000 a.C. Então ali em destaque verde, a região específica, né? Então essa leitura aí da região que foi destacada nesta pedra, tá bom? Uma outra definição foi dos egípcios na Mesopotâmia, 3000 a.C., né? Então destaque a região do Egito. Aí nós temos a leitura aí de um rio, né? Esse destaque do mapa aí, um rio que a gente sabe que no Egito o rio Nilo era muito influente, né, na sua vida social, econômica e cultural, né? Então essa visão aí que nós reconhecemos, a cartografia é muito importante nos registros históricos, tudo bem? Os gregos também, né, o povo que mais se destacou na produção de mapas. Então, os gregos eles têm essa cultura do registro, né? Eles registravam muitas coisas que aconteciam, né, no seu dia a dia, na sua vida na polis, na cidade, né? Eles dominavam grandes territórios, né? Os gregos tinham essa função do domínio de territórios, né? Usufruir desse território. Precisavam ter conhecimento estratégico também, né? Então, os gregos, nesse domínio de território, nessa demarcação de territórios, eles precisavam desse conhecimento estratégico, né? Para poder aí ter uma segurança, né, para eles mesmos, né? Então, temos um mapa de Arastógenes, né? 220 a.C., esse mapa aí de Aristóteles, né? Então a gente está vendo aí a região da Grécia, né? Grécia, Itália, Ásia Menor. Então nós temos o mapa de Aristóteles. Esse mapa aí que representa o domínio grego, né? Os territórios específicos aí do domínio grego, certo? Então nós temos várias representações aí, né? Nesse mapa, além do território, temos aí a função das cabeças que representavam os diversos ventos, né, que tinham nesse território aí, né? Então uma compreensão territorial e também além extraterritorial, né, representando aí os diversos ventos que sopravam, né,
nas regiões, tudo bem? Nós temos aí então o mapa que representa o mapa de Erastógenes, né? Que representa aí esse domínio grego aí como centro, né, dessa região, tudo bem? Temos ali os Acateus, século V a.C., a descrição da Terra, e de Ptolomeu, 90 depois de Cristo, que surgiu aí a geografia, né, gente? Os romanos também, eles tinham essa noção parecida com os gregos de demarcar também através de cartas e mapas, né, os territórios conquistados, né? Então eles controlavam grandes áreas necessitando mapeá-las, né? Então essas necessidades, né, dos romanos de controlar as áreas, né, dominadas devido ao controle e cobranças de impostos, né? Então eles tinham essas regiões marcadas, né, principalmente por causa desse controle de impostos, né? Então nós temos aí a localização de Roma, né? Temos no mapa aí essa dominação romana em vermelho, tá bom? Esses montes vermelhos aí, certo? Essa dominação romana. Orbis Terrarum, 63 a 12 a.C., elaborado por Marcus Vipasinius Agrippa, e o mapa romano mais famoso. Então, o Orbis Terrarum, né, que foi criado por Marcus Vipasinius Agrippa, né, que representa então esse domínio romano, né, esse domínio romano ao longo da história, Roma como centro desse domínio aí, tudo bem? Então temos ali Roma como centro e Europa, né? Ásia e África, colocando ali então a Itália como centro desse domínio aí, tudo bem? Desse império. Então o mapa representava a extensão do Império Romano. Na Idade Feudal, então, houve o controle da Igreja sobre as produções cartográficas. Aí é uma outra visão, né? A visão da extensão do poder religioso, né, da Igreja sobre o território, né? O universo baseado na religiosidade, né? Pessoas mais ligadas ao feudo. Os feudos, na verdade, eram grandes fazendas de produção, né? Onde tinha o senhor feudal que dominava aquela região, né? E as pessoas que estavam sujeitos a essa vontade do senhor feudal, tá bom? Locomoção mais restritiva, então existia uma locomoção restritiva sobre esses feudos, sobre essas regiões, certo? Célebre mapa de Rodade Isidoro de Sevilla, né? Século VII. Então aqui a gente está vendo aí então os grandes feudos, certo? Desenvolvida pelo Isidoro, que era um religioso, né? Temos aí então os feudos, aqui hoje a foto do Isidoro, né? Um bispo da igreja aí, tudo bem? Então na época feudal era mais restritivo a locomoção, né? E os mapas eram feitos a partir da divisão dos feudos, tudo bem? Cada feudo, um seu feudal que determinava aí, né, as regras de cada um desses feudos. No século XVI até os dias atuais houve a inovação da cartografia, principalmente como a gente já sabe, por causa das grandes navegações, né, as expedições feitas pelos europeus ao longo do globo foram demarcando então, né, outros continentes, outros territórios foram descobertos. Então, a partir de hoje, né, temos aí a noção de que a Terra ela não é plana, né, que muitos acreditavam nisso em períodos antigos, né, mas ela é uma circunferência. Então, a partir dessas grandes navegações que foi descoberto essa verdade, né? Então, a invenção da imprensa permite melhorias na qualidade dos mapas. Então, nós temos aí
né, o desenvolvimento aí deste mapa, conforme as grandes navegações, né? Então nós temos aí a Rosa dos Ventos, temos aí a demarcação dos continentes, né? Da especificação política, regional e ambiental de cada região aí, certo? Hoje fazemos uso de fotos aéreas, satélites, radares, etc. Como nós vimos hoje, né? Hoje fica mais fácil, né? Através da tecnologia nós conseguimos desenvolver uma visão sobre o território específico aí, né? Então fica mais fácil a gente compreender aí o nosso território, a nossa região. Então nós temos aí resumindo os mapas primitivos, né, que foram feitos nas pedras, talhados nas pedras, né? Temos os mapas antigos, né? Temos aí os mapas antigos, certo? Confeccionado basicamente em couro de animal, né? Os egípcios antigos, né? Eles compreendiam aí esses mapas e confeccionavam em papiros, né? Que a gente já sabe, os mapas medievais, né? Temos aí então, principalmente na questão da regionalização, né? Os mapas do descobrimento, certo? A partir dessa noção de que compreender a Terra como uma circunferência, né? Os mapas modernos, hoje nós já utilizamos bússolas, né? Para compreendermos aí a localização certa, né? A bússolas usada pelo barão de Parima, Francisco Xavier Lopes de Araújo, no levantamento de rios durante a demarcação da fronteira Brasil-Bolívia entre 1874 e 1878, para indicar a direção de referência horizontal como relação ao norte magnético, né? Então a bússola sempre vai buscar o norte, né? O norte magnético. Então temos aí um mapa e mapas na era informacional, que é o que nós temos, né? Através da tecnologia nós conseguimos compreender aí as diversas regiões, né? Os seus ambientes, os seus climas, né? Essa diversidade aí de regiões no globo, certo? Então nós temos também aí a leitura, né? As projeções cartográficas, né? Que nos são pertinentes para o entendimento do globo. Então as projeções é a transferência de um ponto ou vários de uma superfície para uma posição correspondente em outra superfície. Então nós temos algumas projeções aí que são diferentes, né? Então elas vão destacar um ponto, né? Ou diversos pontos, como nós vimos ali. Então nós temos na cônica o destaque aí de um ponto, né? Um ponto específico ali, e ela vai se ampliando, tá bom? A cônica ali, tá bom? Temos a projeção plana, né? Ela está destacando um ponto específico ali no globo, certo? Então ela tem uma centralidade, um centro, né? Ela vai pegar uma região específica, tá bom? Específica. Aí nós temos a projeção cilíndrica, que ela destaca todas as regiões de uma forma mais uniforme, né? Tanto a projeção cônica como a plana, ela não tem uma uniformidade específica. Já cilíndrica, ela tem uma uniformidade, né? Nesse destaque das regiões, tá bom? Então nós temos essas projeções aí, tá bom? Aí nós temos os croquis, os mapas e as plantas, né? Então há uma diferença entre ambas aí. O croquis é uma representação simples, né? Um desenho específico, ou seja, um esboço rápido feito à mão com o objetivo de representar algum lugar. Então o croquis é uma representação, né? Um esboço de alguma coisa, de algum lugar, né? Temos aí então os croquis, essa representação, esse esboço, né?
muito utilizado amplamente por nós de uma forma corriqueira, tá bom? O mapa é uma representação gráfica em escala reduzida da superfície total ou parcial da Terra ou de uma região. Então, o mapa ele é uma representação reduzida, uma representação gráfica reduzida da superfície total ou parcial, né? Temos aí então o globo terrestre, né? Que é uma projeção de Robinson. Temos aí então essa representação do globo de uma forma reduzida, né? Temos aqui o estado do Paraná, né? Que é uma representação também reduzida e fiel também da região, certo? E a planta? A planta é a representação aérea pequena, nas quais a curvatura da Terra não precisa ser considerada, bem detalhada. Então, a planta ela vai desconsiderar a curvatura exata da Terra, certo? Ela vai detalhar aí uma área pequena, uma área específica, né? Então, ela não leva em consideração a curvatura da Terra, certo? Como aqui do estádio, né? Aqui uma planta de uma cidade, que é, né, da prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui Barcelona. Então essas são as formas de representação, né, de mapas também. Então nós temos as projeções cartográficas mais famosas, né? Temos a projeção de Peters, né, equivalente área, não são alteradas, mas a forma da superfície se altera. Visão terceiro-mundista. Então, a visão de Peters é uma visão do terceiro mundo, né? As áreas, elas não são alteradas, mas a forma da superfície dessa representação se altera. Então, aí nós temos uma visão de terceiro mundo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Está vendo? Temos uma divisão, então, dessas áreas, né? Certo? Uma visão distinta, né, da visão do Mercator, que a gente vai ver agora, né? Então, a gente vê que as regiões estão alongadas, né? As áreas elas não se alteram, mas se altera aí a superfície, né? A superfície. A projeção de Mercator, como eu falei, né? Conforme mantém a forma, mais distorce as áreas. Então mantém a forma, visão primeiro mundista, né? Aí mantém a forma, mais, né, distorce aí. Opa, deixa eu voltar. Mantém a forma, mas distorce as áreas, certo? As áreas são distorcidas, né? Uma distorção ali das áreas. Então nós temos a projeção de Russell. Está vendo aí que ela não é bem um oval, né? Ela tem uma representação distinta, né? A projeção de Good, né, que tem uma definição distinta também, cada região em seu espaço no globo ali, né? Certo? Há uma distorção então da superfície, tanto a de Russell como a de Good, e a projeção de Mowade, né, que é uma projeção mais oval, né, um pouco mais distorcida, tá? A projeção dos judeus, certo? A projeção dos judeus, essa visão aqui, né, que representa aí os Estados Unidos, né, e Oriente Médio, aí uma forma de anamorfismo, né, anamorfismo das regiões, né, essa representação dos judeus, né, que basicamente entendemos aí as regiões que eles
estão, né, que tenham uma população maior, o PIB das micro-regiões, né, um manamorfismo também, que vai levar em consideração o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Então, as projeções cartográficas, né, temos a projeção cônica, como eu havia dito anteriormente. A superfície terrestre é representada sobre um cone imaginário envolvendo a esfera terrestre, né? Então, a projeção do cone, ela vai destacar aí uma região específica, né? Ela vai destacar uma região específica. Nessa projeção, as distorções aumentam conforme se afasta do paralelo de contato com o cone. A projeção cônica é muito utilizada para representar partes da superfície terrestre. Então, ela vai destacar uma superfície específica, né? A projeção cilíndrica, o plano da projeção é um cilindro, né? Envolve a esfera terrestre, muito utilizada para representar o planeta Terra por inteiro. Então, aqui é uma representação real, né? Ela não vai destacar uma região específica, mas vai tomar como parte todos os pontos aí do globo, tá bom? E a projeção plana, a superfície terrestre é representada sobre um plano tangente, né? A esfera terrestre é utilizada para representar as regiões polares. Então, a plana, ela vai destacar aí, né, os pontos polares, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, a plana destaca aí os pontos polares, né? Então, tem um ponto central aí, certo? Então é isso, gente. Então, nós vimos aí as diversas representações cartográficas, né, ao longo da história, as utilizadas, muitas utilizadas, né, nos dias atuais, né, e essa progressão histórica até a formação cartográfica que nós temos hoje. Tudo bem? É isso aí. Um grande abraço.